E aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação sábia. E o versículo para escrever no post-it aí para a gente decorar hoje é Provérbios 15:28, que diz o seguinte, ó: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Hoje eu quero conversar com você a respeito das palavras que nós lançamos, a forma que nós nos comunicamos com as outras pessoas. Porque a gente tem que tomar cuidado com aquelas palavras que a gente professa, que a gente diz, as nossas opiniões, os nossos achismos. E assim como o provérbio está dizendo aqui que o justo, ele medita no que há de responder aos outros, mas a boca dos ímpios jorra as coisas más. Mas a passagem bíblica que nós vamos ler hoje está lá também em Provérbios 16, 23 e 24, que diz o seguinte: o coração do sábio faz com que a sua boca seja prudente e acrescenta persuasão aos seus lábios. As palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Meus irmãos, aqui a comunicação que eu quero falar com você aqui hoje é a forma de como nós vamos manejar o nosso falar, a fim de não suscitar ira na outra pessoa, a fim de não ofender e nem deixar marcas na vida das outras pessoas. Então, quando nós vamos nos comunicar com as pessoas, as nossas palavras dão sentenças que vão, aqui, como a palavra diz, como favo de mel, medicinas para o corpo, cura para o corpo. As suas palavras podem curar, assim também como as suas palavras podem machucar, pode matar uma alma, pode matar uma pessoa, tá? E uma das coisas que eu queria colocar aqui, que é uma das frases que eu vi que faz muito sentido, é que ninguém morre com indigestão ao engolir palavras que não deveria ser dita. Então, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Caso contrário, não fale. Por quê? Porque a palavra, ela é mais forte do que um tapa, um soco, uma pancada. Ela é mais forte. Uma palavra, ela sentencia a outra vida. Então nós temos que tomar cuidado, assim como o provérbio diz, que o coração do sábio faz com que sua boca seja prudente. E o coração diz o quê? Que a gente tem ouvido muito? Que das fontes do nosso coração saem as nossas intenções. Então a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então se você agir, como diz Provérbios 15:28 aqui, se você agir jorrando coisas maldosas, você não está sendo um homem justo perante a palavra de Deus. Você está sendo um ímpio que não tem princípios, que não segue a palavra de Deus, que não tem trava na língua, e você utiliza da peçonha que há na língua para condenar, para matar, para ofender. E a Bíblia, ela é tão enfática, e eu gosto muito do que Paulo diz, que a gente tem que tomar muito cuidado ao nos comunicarmos com as outras pessoas, que Paulo diz assim: ainda que eu diga a verdade, ainda que eu pregue o evangelho, se não houver amor, tá errado, cara, não tem que falar. Por quê? Porque tem uma maneira de pregar o evangelho, que não é o evangelho que Jesus quer que a gente pregue, que é o evangelho da condenação, o evangelho que só manda as pessoas pro inferno e não mostra o escape, e não mostra a saída, e não mostra a salvação. É um evangelho que só acusa, que só dá os achismos, que condena, que todo mundo não presta e só a pessoa ali tá certo, só aquele caso ali que é o que tá correto perante Deus, só daquele jeito que é o certo, e ele condena tudo. Mas Paulo diz que ainda que você esteja recitando versículos, dizendo salmos, pregando o evangelho, se você não souber falar e não agir em amor, e o seu coração não está convertido a Jesus, você vai estar sendo um ímpio que está machucando, maltratando e matando as outras almas, porque sua palavra não é mais espírito e vida, a sua palavra é veneno, é peçonha, é aquilo que destrói, cara. Então muitas das vezes, se nós repararmos no nosso dia, muitas brigas acontecem simplesmente porque as pessoas não foram sábias ao se comunicar, não souberam expressar aquilo que estava sentindo, falou de maneira errada e desencadeou uma onda de confusão simplesmente pela palavra. Você pode ver que na Bíblia, pela palavra, Satanás foi tentar Jesus e ele usou do versículo de três situações para que Jesus fosse tentado ali e caísse na tentação. Então Satanás, ele usa isoladamente um versículo que não se aplica à situação que Jesus estava ali. Então a Bíblia, ela não tem que ser usada versículos isoladamente, ela tem que ser usada complementando a si mesmo. O que está no Velho Testamento se complementa do que está no Novo, está na lei se
se complementa com o que está na graça. E a Bíblia toda se complementa. Então o que Jesus fala para Satanás lá, que nós todos sabemos? Quando ele diz para Jesus pular, ele diz: darás ordem aos seus anjos e eles vão te sustentar, eles vão te segurar. Pô, Deus falou. Só que Jesus diz assim: você está usando, em outras palavras, resumindo, você está usando um versículo isolado para que eu cumpra a sua vontade e não a de Deus, para que eu descumpra outros princípios bíblicos e peque e desonre a Deus. Mas o que Jesus fala para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Tá certo que Deus manda resgate, tá certo que Deus manda milagre, mas você vai ficar cutucando Deus, falando: vai Deus, dá um milagre aí, vamos ver então qual que é. Não é assim que funciona. E também no nosso falar, nós temos que saber o que prega, temos que saber o que fala, temos que saber como se comunica, porque a responsabilidade, para você ver, ó, não envolve apenas o que dizemos. As pessoas acham que é assim: ah, é só o que eu falo. Não, mas é como nós falamos, é como você fala, é como você utiliza as palavras. Se você souber utilizar as palavras da maneira que aqui Provérbios diz, vai ser medicina para o corpo, é como favos de mel, é agradável de ouvir, é gostoso de ouvir. Então a gente tem que seguir, ó, como o coração do sábio, ter um coração puro, ter um coração manso. Ó. Cara, esse versículo aqui de Provérbios 16, 23, ele destaca a importância de meditar nas palavras e de comunicar de uma maneira que seja agradável e edificante. Não adianta a gente pegar textos maravilhosos, mas usar para chicotear as outras pessoas. Não é porque a gente anda pela verdade que a verdade tem que ser dita a todo custo. Não, cara. Se a verdade naquele momento vai fazer mal para a pessoa, vai a destruir, vai fazer mais rolo ainda, calma, segura. Por quê? Porque a palavra diz aqui que você tem que ser sábio ao se comunicar. E muitas das vezes a situação acontece que você tem a verdade, mas você sabe que aquele não é o momento. Segura, cara. Segura, espera. Ganha a pessoa pra você. Ganha a situação pra você. Hora que a poeira baixar, aí você maneja bem a palavra, maneja bem o falar e diga a verdade em amor. Em amor, não a verdade em ódio, não a verdade de aí, ó, toca o que você quer aí, ó, toma aí, ó. Não, mas a verdade em amor, cara. Tudo que Jesus falou na Bíblia foi verdade, mas toda a verdade foi em amor. Tudo que Jesus falou foi porque ele ama, foi porque ele queria o melhor, foi porque ele queria ajudar e ele não ousou falar palavras em momentos que, por exemplo, ele está discutindo com Pilatos ou com Herodes e Herodes vai dizer para ele lá: faz um milagre aí, fala aí, ó, revela alguma coisa. O que Jesus faz? Shhh, silêncio. Não é hora de falar. Jesus poderia usar qualquer coisa ali para falar. Jesus, o dono da oratória, o Senhor Palavra, não lhe faltava argumento para falar ali. O que ele fez? Não é o momento. E o que a Bíblia diz? Que até o tolo, até se nós estivéssemos no lugar de Jesus ali, tivesse ficado quieto, a gente passaria por sábio. Olha como que a Bíblia nos mostra grandes detalhes, que a comunicação sábia não é simplesmente o que eu falo, é como eu falo e também quando eu falo, porque nem sempre é para eu falar, tem vezes que é só para eu calar, esperar. Numa outra oportunidade eu falo, numa outra oportunidade eu dou a minha opinião, numa outra oportunidade eu uso a palavra. Isso é muito importante a gente entender. Nem sempre a gente deve falar. Quando a gente deve falar, nós temos que nos policiar, olhar na palavra, ver se realmente a gente está falando em amor, se a gente está falando em humildade e se a gente está querendo trazer o melhor perante o que Deus quer para aquela pessoa, não o que a gente quer, porque muitas das vezes a gente quer acelerar os processos, a gente quer acelerar o passo a passo ali para que ele chegue à solução daquele problema o mais rápido possível, mas muitas das vezes a comunicação sábia também não vai só do falar, vai da atitude que você vai ter de abraçar, de acolher e só chorar junto, tá ali, ó, só desfrutando daquele momento ali, esperando para quê? Que quando a poeira baixar, você vai ter uma mensagem para falar pro irmão, você vai ter, né, uma palavra para falar ali, talvez para a esposa, pro irmão, pro pai, discutiu a família ali. É isso mesmo, cara. A família passa problema, discute, descombina em muitas coisas, acontecem os conflitos, só que nós temos que agir pelos princípios. E muitas das vezes a gente tem que saber se comunicar, na verdade todas as vezes, mas a gente tem que saber se comunicar com os que é da nossa casa, pois nós não podemos confundir intimidade com liberdade.
Eu tenho intimidade com a minha esposa, mas eu não tenho liberdade de desonrar, de gritar, de falar uma palavra dura, de falar uma palavra torpe, de falar algo que vai machucar e vai magoar. De maneira nenhuma, a Bíblia não me permite. Quanto mais eu que sou o marido, que sou o homem, que a Bíblia diz para eu a honrar como se ela fosse o vaso mais frágil, eu tenho que saber falar. E agora, quanto mais provérbio que me dá o feedback que se eu quero tirar o melhor da situação que a gente está num conflito, eu tenho que saber aqui falar. Eu tenho que saber comunicar para que isso seja como favo de mel e que a minha esposa receba as minhas palavras entendendo que eu estou a amando. E porque eu a amo, nós estamos tentando chegar na melhor solução para que nós dois vivamos bem como um. Então, esse é o segredo. E como que eu faço isso? Somente pela palavra de Deus e buscando a humildade no Espírito Santo, pois isso são caráteres de Deus que é implantado em nós. E quando nós lemos a Bíblia nos quebra e depois vem nos reconstruir, ela quebra o nosso coração, muda o nosso princípio. Quando nós era o velho homem, a gente agia de qualquer maneira, a nossa cabeça, né, queria dizer coisas e viver coisas porque nós achava que era certo. Mas agora o que é certo é o que está na palavra de Deus, é o que foi dito por Deus. E o meu coração tem que aprender biblicamente correto como que eu tenho que me comunicar de maneira sábia. Um bom exemplo é olhar como que Jesus tratava os próximos, como ele tratava as outras pessoas, como Jesus se comunicava, é da maneira que nós temos que fazer, que eu tenho que fazer, que eu espero fazer. Falar de uma maneira humilde, falar de uma maneira mansa, ser uma pessoa amável, a ponto das criancinhas olhar e falar assim, nossa, ele transmite algo bom, eu quero ficar perto dele. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica, é tão bom ficar perto dessa pessoa, é tão bom ouvir essa pessoa, assim como tem alguns pregadores que eu gosto muito de ouvir, aprendo muito, e o simples fato dele saber falar, dele saber comunicar, eu pego a mensagem ali muito mais fácil. Olha como é interessante a comunicação sábia, né, meus irmãos? E a curiosidade que eu quero colocar aqui agora é: a comunicação sábia não é apenas uma habilidade, mas uma expressão do caráter transformador pela sabedoria divina. Na verdade, meus irmãos, essa comunicação sábia aqui não é algo que a gente simplesmente desenvolve. É algo que vem de Deus, é algo que vem do Espírito Santo. É uma transformação divina e a gente tem que, dia após dia, renovar a nossa mente, segurar a nossa língua e dominá-la e não ser dominado por ela, para que a gente não seja réu do que a gente fala. Beleza, meus irmãos? E o desafio do dia de hoje... meus irmãos, esteja atento às suas próprias palavras ao longo do dia. Antes de responder, medite sobre como suas palavras podem ser mais prudenciais e edificantes. Então, hoje, esteja atento quando for responder alguém, for responder o seu chefe, for responder o seu patrão, né, for responder pai e mãe. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Usa a comunicação sábia. Você sabe, cara, que você tem que andar pelos princípios de Jesus, tem que ser manso e humilde no falar, porque se Jesus falou que tem que ser assim, ele sabe mais do que nós, ele sabe que tem que ser assim. Beleza, meus irmãos? E eu quero deixar uma música para você ouvir também, que é a música do Davi Sasser, que chama A Tua Graça Me Basta. É só você clicar no link aqui, acessar a descrição e ver ali esse louvor, essa música. Depois você entrar no seu momento de oração, fazer uma oração com sabedoria também, como nós já vimos em outros devocionais. Terminar o seu devocional, sair para o seu dia com Deus no seu coração, com os princípios do reino implantados no seu caráter e sabendo se comunicar de uma maneira biblicamente correta. Valeu, meus irmãos? Muito obrigado por a gente terminar isso aqui hoje juntos e eu espero que você esteja aqui nos próximos vídeos para nós falar de mais um tema maravilhoso. E para isso você precisa se inscrever, porque no dia de hoje, às meia-noite e pouquinho, 11 horas da noite de ontem, eu bati 500 inscritos aqui, nós chegamos aos 500 inscritos para a glória de Deus e vamos continuar trazendo mais vídeo falando da palavra de Deus para que mais irmãos acompanhem essa obra conosco e a gente continua vivendo Salmos 17:15, acordar pela manhã, entregar as preguiças do reino e também viver o nosso relacionamento maravilhoso com Jesus. E aqui do lado vai aparecer as playlists do canal para que você possa acessar os outros vídeos devocionais se você não viu. E hoje nós ficamos por aqui. E lembre-se, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Fui!